Salve, salve! Ótima noite a você ligado aqui no Resenha Manchete Esportiva. Estamos começando mais um programa, mais uma terça-feira quente na cidade de Uberlândia. E olha, promete muito esse período eleitoral no Uberlândia Esporte Clube, mas isso a gente vai tratar no nosso segundo bloco. No primeiro, Diogo Castro, coordenador de futebol do Santos Futebol Clube, está com a gente. Nós vamos bater um papo sobre tudo que acontece, tudo que permeia a organização de uma partida, de um deslocamento de atletas, enfim, trazendo alguém com know-how de um clube como o Santos Futebol Clube, é imperdível essa participação. Comigo também o Edson Silva, o Evandro Júnior, e neste primeiro bloco vamos abordar toda essa estrutura organizacional, de logística, de viagens, com o coordenador de futebol do Santos Futebol Clube, Diogo Castro. A gente vai para o intervalo, já já a gente abre a jaula e bate um papo com as férias aqui no Resenha Manchete Esportiva. MZNet é mais, é muito mais internet. Contrate agora 100 mega e ganhe mais 50 mega. São 150 mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp 3232-6363. 3232-6363. MZNet, a conexão perfeita para a sua família. Consulte condições. Quer ver sua empresa ou evento emplacar na mídia de forma espontânea? Fale com a Cazi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Cazi Comunicação, 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Cazi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença. Lançamento Uberlândia Tour. de 27 a 31 de agosto. Só pra contrariar. Tour 25 anos. Life in Color. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Áudio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com/JF Áudio 10. Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça seu cardápio pelo WhatsApp 34 997 92 67 72 e aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica 997 92 67 72. MZNet. Voltou? De volta com o nosso Resenha Manchete Esportiva, nesta terça-feira, 8 de setembro, pós-feriado da Independência, e hoje conosco, Diogo Castro, coordenador de futebol do Santos Futebol Clube. Seja bem-vindo, Diogo, obrigado por aceitar nosso convite, forte abraço, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Léo, boa noite Evandro, boa noite Edson, boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente, é um prazer e agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho dos mistérios aí da logística que envolvem aí dentro do futebol, né? Que é um fator primordial aí para as equipes. E que muito torcedor não consegue entender, né? Que não é só a partida do futebol, né? A gente vai entrar nesse mundo hoje, desvendando um pouco desses bastidores para os nossos espectadores. Deixa eu dar boa noite para o Edson. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite. Forte abraço. Boa noite a todos. E vamos lá, né? Porque hoje foi um dia bem corrido, muita coisa para a gente poder abordar. E, Diogo, obrigado pela sua participação conosco aqui. É um prazer ter você com a gente. Eu que agradeço. Também conosco nosso engenheiro responsável, o Evandro Júnior. Forte abraço, Evandro. Seja bem-vindo. Abraço, Léo. Abraço, Edson. E um abraço especial aí. Um time grande, né? Um dos 12 times grandes do Brasil. Exatamente. E o prazer é nosso ter o Diogo com a gente, Diogo.
Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, falasse um pouco de como você começou dentro do Santos, enfim, o Diogo Castro por Diogo Castro. Vamos lá. Eu iniciei no Santos em 2010, através da área administrativa, né? No departamento de compras, onde eu fazia toda a parte da função de um comprador. Dentro de um clube, o departamento de compras é um departamento generalista, né? Compra desde um parafuso até uma meia aí para profissional, né? E durante esse período, fui passando oportunidades e eu comecei a organizar viagens no clube, né? De todo o clube, desde o corporativo até o futebol profissional, né? E quando eu comecei a ter esse contato mais próximo ao futebol profissional, depois de uns 2 anos, eu recebi a oportunidade de vir para o futebol profissional, através do gerente de futebol da época, que me indicou, e eu passei a fazer a função de coordenador de futebol profissional. E até hoje a gente está aí batalhando nessa função que eu gosto muito de fazer e que traz bastante... não tem uma rotina exata, né? Sempre você tem que planejar tudo muito bem antecipado, mas existem situações que fazem com que você faça e tenha ação de imediata para que o time chegue bem, jogue bem e volte bem, né? Ô Diogo, a logística, como é que se aplica, assim, de forma para a pessoa leiga entender como é que é a logística? Desde a preparação para a viagem, roupa, deslocamento, como é que é isso para o clube? Desde da rotina de treinamentos no CT, né, a organização dessa programação de treinamentos, depois a organização para os jogos em casa, organização para os jogos fora, e são momentos distintos, né? Você organizar os treinamentos, organizar os jogos que são em casa e organizar os jogos que são fora, que dependem das viagens, né? Então, existem detalhes diferentes para cada momento desses, né? O Edson já está manifestando ali, já está doido para participar, o Edson? Você... Não, então, Diogo, a questão ainda dentro da questão da logística, com essa pandemia, eu acredito que não só mudou um pouco o ritmo de trabalho, mas como dificultou muito também, né? Porque hoje vocês estão jogando quarta domingo, praticamente não tem descanso, né? Não. E como é que está sendo feita essa adaptação para a pandemia? A adaptação, ela se deu desde o início que a gente foi autorizado a voltar aos treinamentos, né, no dia 22 de julho, e o retorno aos jogos em seguida, né? E o novo normal, né, que todos falam, né, nos despendeu muito mais detalhe, muito mais cuidados com esses jogos a cada praticamente 3 dias depois que os estaduais encerraram, né, com o brasileiro iniciando. E nós temos os testes a cada pós-jogo para fazer, para saber se o atleta vai estar apto no dia seguinte a jogar ou não, assim como a comissão técnica também, né? Então é sempre um fator de surpresa ou decisivo a gente aguardar os resultados dos exames, para daí poder planejar a convocação, escalação, ou até mesmo uma pessoa da comissão que está apto ou não a trabalhar por conta dos testes. E isso também nos dá algumas vertentes para que a gente possa tomar alguma ação mediante os resultados dos testes, né? Fora isso, a gente tem todo o protocolo que a gente tem que cumprir nas viagens com os hotéis, durante o trajeto para o aeroporto, para os aviões. Então, está se tendo um cuidado e uma prevenção muito grande, né? E um protocolo bem existente praticamente todos os dias aqui com a comissão técnica, para que todos se previnam da melhor forma possível e com todo o cuidado possível. Evandro? Queria saber do Diogo, né? Minha primeira pergunta é com relação que aí na Baixada Santista, né, a gente não tem
não tem aeroportos, né? Eu queria saber se o Santos é um pouco prejudicado por isso, porque toda vez que ele vai viajar, ele tem que subir a serra, pega o trânsito de dentro da cidade de São Paulo também, que é complicado. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou falar assim, até inclusive tem um trabalho recentemente divulgado aí sobre as horas dos times, né, em dias viajando, ou dias dentro de um avião, ou dias dentro de um ônibus. E o Santos é um dos times que permanece muito tempo dentro dos ônibus, né, justamente por conta dos aeroportos serem fora de Santos, né. E isso proporciona para mim um cálculo que os vários times não têm, né. Eu tenho, por exemplo, se eu for embarcar por Guarulhos, eu tenho que adicionar aí 4 horas a mais no meu período de trânsito, né? E isso interfere muito no descanso dos atletas, nos horários de refeições, e isso impacta bastante para a nossa logística, não ter o aeroporto na cidade, né? Só para ilustrar melhor quem está nos acompanhando, o Guarulhos fica do outro lado da cidade. O Santos tem que atravessar toda a cidade de São Paulo para chegar até no aeroporto de Guarulhos, praticamente. Aí você tem que contar o tempo de trânsito, você tem que contar que você não está em um automóvel comum, você está transitando com um ônibus. Então você vai mais devagar, você tem uma mobilidade mais lenta. Então tudo isso você tem que contar. Fora que você tem que obrigatoriamente estar num tempo antes do voo no aeroporto, né? Então tudo isso você tem que mensurar na hora de fazer o planejamento logístico de cada viagem que eu tenha necessidade de pegar um voo, né? Ô Diogo, antes das viagens, também no dia a dia do clube, como é que é a aplicação ali da sua função? É questão de ficha de jogadores, treinamento, questão não é medicação, né? Mas departamento médico, jogadores que estão sendo tratados, também passa por você? Passa. Hoje, no dia a dia de treinamento, a gente tem a programação semanal, que a gente coloca sempre com 7 dias antes, para que os atletas e comissão tenham ciência dos horários de treino. Mediante a isso, você tem todos os dias o contato com o departamento médico, se todos os atletas estão disponíveis para o treinamento, se tem algum que vai ficar em tratamento, e alinhado com a comissão técnica, né? Então a gente faz esse canal, né, entre departamento médico e comissão técnica para ver qual vai ser a rotina do treino naquele dia, para que ocorra tudo dentro da normalidade, né? Ô, Diogo, dentro dessa linha de raciocínio, a gente pode dizer então que um jogo, o time vai jogar no domingo. Na verdade, ele começa na sexta-feira, então, né? Exato. Se ele não tiver a viagem, né? Se ele não tiver a viagem. Para mim, a função, se não tiver a viagem, ele começa hoje com o novo normal. Na verdade, ele começa até na quinta-feira, porque hoje as confederações, federações, agora, por exemplo, semana que vem, a gente vai ter o primeiro jogo da Libertadores reiniciando de novo, e o jogo do Santos na terça-feira é o primeiro jogo de todos os jogos da Conmebol. Então, o foco está sendo muito grande aqui na Vila Belmiro e com o Santos, para que esse primeiro jogo da Conmebol seja exemplar, né? Então, são muitos detalhes que eu já estou tendo contato desde a semana passada, e o jogo já é só no dia 15, né? Então, para que todos tenham uma noção que é muito detalhado. E hoje, com os protocolos por conta do Covid, é muito mais detalhado. Então, um jogo hoje da CBF, para mim, começa aí, 5 dias antes. A gente imagina como vai ser quando você estiver jogando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Exatamente. Então, é que assim... desumano. Exatamente. Assim, você viaja, joga... Na verdade, a gente fala que a gente regenera, viaja, joga, volta, regenera, joga, aí regenera, joga. O treino, na verdade, ele acaba ficando muito mais difícil, né? É muito mais da conversa, né? Muito mais do bate-papo, né? É isso aí. E você treina jogando, na verdade, com esse calendário que foi colocado agora, né? Para poder retornar. Só para o pessoal poder entender como é que funciona, era para o Diogo ter participado com a gente na semana passada, o que não foi possível porque na quarta-feira o Santos enfrentava o Vasco no Rio de Janeiro,
Então, na terça-feira, ele estava naquele processo de viagem, deslocamento. Aliás, na terça-feira já estaria no Rio já, mas é aquela questão de hotel, enfim. E como amanhã o Santos joga com o Atlético Mineiro em Santos, e depois tem o São Paulo também em Santos, quer dizer, não tem deslocamento de viagem, acabou que deu certo a gente encaixar o jogo nessa semana de hoje e enfim, saber um pouco dessa trajetória, né, Diogo? Diogo, você falou eu que agradeço. Você falando desse confronto diante do Olímpia, é um trabalho diferente, né? Porque você deixa de trabalhar com a CBF, com os protocolos, entre aspas, da CBF, para trabalhar com o protocolo da Conmebol. Então, são linguagens diferentes na hora de colocar em prática a sua função? São protocolos um pouco mais exigidos, né, agora, né? Antes já eram, né, os detalhes a mais dos jogos da Conmebol, né? Hoje, com o Covid, ficou mais detalhado. Então, eles têm protocolo para todos os detalhes do estádio e todos os detalhes da delegação, tanto a mandante quanto a visitante. E como mandante do jogo, nós temos uma responsabilidade maior com o visitante. Então, a gente também tem que monitorar o visitante e também a comissão da Conmebol que vai fazer o jogo. Delegado do jogo, coordenador do jogo, agente de segurança do jogo, o assessor dos árbitros, que vem, um assessor sempre internacional. Então, a gente tem toda essa gama de detalhes para cuidar, né? E nós somos auditados e recebemos o feedback da Conmebol sobre os processos do jogo, os processos do estádio, e a gente tem que ter muito cuidado para não sofrer punições, né? Você está no Santos já há quanto tempo, Diogo? Você falou no início, eu me perdi? Desde 2010. Então você pegou os jogos do Santos aqui em Uberlândia, pelo Brasileiro, naquela... Santos e América. Santos e América. Na verdade, como eu iniciei no Compras, então eu não tinha o contato direto. Ainda não. Então, você não mas chegou... acompanhava o clube, né, Cláudio? Acompanhava de longe, mas acompanhava. Você chegou a conhecer aqui, Uberlândia? Parque Sabiá? Uberlândia eu não cheguei a sair. Ainda não. Tem um histórico de ex-jogadores do Uberlândia que passaram pelo Santos, né? O Bruno Henrique talvez seja o mais conhecido, mas também recentemente a gente teve também um garoto o Stefano Yuri. O Stefano e também o Bardelli, né? O lateral esquerdo do Bardelli. Foi em 2019 que ele foi para lá? Do Santos. Você chegou a trabalhar com a base também? Como é que é essa transição da base? Aí não tem nada a ver contigo, não. Na verdade, com a minha função específica, não, né? Mas hoje a gente tem um projeto no clube que nós temos a equipe B, né? Que são aí os meninos, basicamente, aí do Sub-20 e Sub-23. Mas hoje a gente tem a idade média aí dos meninos com no máximo 20 anos aí, compondo a equipe B, né? Então a gente acaba tendo bastante interação com a equipe de base, com o futebol de base, o que é muito válido, é muito bacana, até porque o Santos tem esse perfil, né, de revelar os meninos, virem para o profissional. Então a gente tem bastante interação com a categoria de base e é muito prazeroso a gente ver esse projeto e ver que ele funciona, né? E nós temos aí os meninos desse ano, a gente já botou vários aí da equipe B para atuar com o profissional, né? Outra coisa. O Arthur Gomes também é aqui de Uberlândia. O Arthur, né? Isso. Já trabalhei com o Arthur, trabalho com o Arthur hoje, eu trabalhei com o Bruno Henrique também. Então, a gente fica a ver a ascensão desses meninos, é muito, muito gratificante. Ô Diogo, outra função também sua, a questão de controle de cartões? Sim, a parte documental das súmulas, cartões, controlar tudo isso também faz parte da função do coordenador de futebol, né? É uma responsabilidade, desculpa, gigantesca essa responsabilidade, né? Hoje você tem ferramentas que auxiliam, né? Eu tenho hoje um aplicativo aqui que me ajuda. Também tenho, por exemplo, pela CBF, tem um sistema da CBF que você também faz a conferência. E eu tenho um sistema com o departamento de análise nosso aqui que também eu conflito 3 vertentes, né? Para conferir e ter a certeza de que aquelas penalidades estão corretas, né? Mas mesmo com essas 3 vertentes, Diogo, ainda existe o risco de erros, porque nós já vimos tantos clubes, né, perder ponto, né, até ser rebaixado
Por causa de cartão, né? A portuguesa, coitada da portuguesa, né? A Pois é, portuguesa foi rebaixada por causa do cartão, né? Exatamente, relacionar o atleta irregular. Hoje, os sistemas não permitem que você, por exemplo, da CBF, você vai relacionar um atleta que está expulso, por exemplo. A hora que eu puxar o atleta para a relação de jogo dentro do sistema, ele vai sinalizar para mim que aquele atleta ele não está regular, ele tem penalidade. Então, isso facilita muito para os coordenadores ou supervisores, né? É claro que já aconteceu comigo de o atleta já ter sido expulso, ele não ter sido relacionado para aquela partida, ter cumprido a suspensão automática, e na outra partida ele já está ok para ser relacionado. Quando eu fui relacionar, ele ainda continuava com restrição. Então, aí eu tive que entrar em contato com o sistema da CBF, o sistema da CBF enxergar que não tinha atualizado, para poder liberar o atleta para que eu possa relacioná-lo. Mas isso também depende de uma conferência minha e em saber que aquele atleta já está liberado para o jogo. Então, o sistema está incorreto. Então, por isso que é importante você ter mais de uma conferência dentro do controle de cartões, né? É muito importante. E principalmente a comunicação de campeonato com campeonato, né? Porque se é o brasileiro que acontece isso, aliás, vamos dizer, a Copa do Brasil, numa situação do qual o time é desclassificado e ele tem que cumprir a suspensão num jogo seguinte de outro campeonato. Isso principalmente que é o mais delicado, né, Diogo, ou não? Dependendo do que a punição que o atleta sofrer, ele pode ter que cumprir, por exemplo, num campeonato brasileiro se o time já saiu da Copa do Brasil. A gente teve uma competição situação da CBF, né? Teve uma situação na Libertadores do ano passado, né, com o Santos com relação a isso, né? Foi na Libertadores de 2018. 2018, né? Que a Conmebol tratou o Santos de uma forma e tratou o River Plate de outra. Exatamente. E foi muito injusto e, na verdade, quando nós fomos para o jogo, nós sofremos a punição de estar perdendo já o jogo de 3-0 e o atleta foi anistiado, para você ver como teve uma coerência, né? E depois do jogo, ainda por conta da resposta da torcida, tem toda aquela questão de invadir o campo, quebrar o estádio, nós fomos punidos por 2 jogos sem público na época e o atleta ficou liberado. Então não teve uma coerência, né? E a própria Conmebol esse ano saiu um relatório, né? Assumindo que teve uma falha no sistema deles, né? Agora adianta muito, né? Vai voltar no tempo. Agora já foi, né? Então, o prejuízo foi gigante, né? Exato. A constatação foi pelo um órgão que determina esse julgamento, né? E relatou essa questão, né? Então é muito complicado, né? Depois desse episódio, o sistema que é da Conmebol e até os processos da Conmebol ficaram muito mais rígidos, né? Nessa questão de você avaliar e ver as penalidades desse atleta que o clube está contratando, né? E nós também, o Santos também, por sua vez, faz um processo bem antecipado de listar todos os atletas que vão estar inscritos. Primeiro passa para o FPJ e a CBF para analisar e ver se tem penalidade. Depois para a Conmebol analisar e ver se tem penalidade e retornar para nós confirmarmos as inscrições, né? Nesse tempo que você já está no Santos, o que você pode contar para a gente de uma curiosidade, uma questão envolvendo viagens, enfim, algo curioso? Curioso? Olha, vou falar de uma curiosidade um pouco peculiar, já que o Evandro falou de aeroporto, né? E como a gente depende do sistema rodoviário Anchieta Imigrantes, numa viagem para Porto Alegre para jogar contra o Internacional no ano passado, nós tivemos um acidente na rodovia dos Imigrantes, no meio do trajeto, que bloqueou as 4 pistas da rodovia. Então nós não tínhamos nem como retornar e nem como avançar, mesmo solicitando um auxílio da Polícia Rodoviária. A ação foi tentar reverter com a companhia aérea, porque a gente não conseguiria chegar no tempo do voo, e trocar o voo de toda a delegação para que a gente pudesse chegar ainda em Porto Alegre naquele mesmo dia. Então,
Isso demandou aí uma ação aí de pelo menos 1 hora para conseguir nomear todo mundo em outro voo, chegar no aeroporto, conseguir uma sala VIP para que todos esperassem, arrumar uma alimentação de última hora para que todos pudessem jantar, para poder pegar o voo em seguida e chegar em Porto Alegre. É porque aí muda até a questão de alimentação, né, Diogo? Você ficou parado ali, você tem que mudar todo um cronograma que estava previsto para 4, 5, 6 horas para frente, tem que ser alterado, né? Exatamente. Tudo se você mexer numa, né, igual um dominó, né? Dominó. Se você mexeu numa peça, as outras vão derrubar. E aí você tem que organizar e levantá-las todas de novo de outra forma. Eu tô vendo aqui também numa das funções do Diogo, que é supervisionar e controlar a concentração de atletas para os jogos de acordo com o regime interno. É muito trabalhoso isso, Diogo, hoje, né? A gente tem histórias da década de 90 e para trás, mas hoje como é que é essa hoje, situação? Dá para dizer, Diogo, só para interromper, dá para dizer que antigamente era raiz e hoje está uma coisa mais fechada, mais moldada? Hoje está mais moldado, o perfil é um pouquinho diferente dos atletas, o nível de exigência hoje é muito grande. Então, a gente, mesmo assim, a gente tem os horários, a gente tem os seguranças me auxiliando nesse controle e mesmo assim a gente continua monitorando todos eles. Não pode parar, não. Não tem aquele que desce pela escada para fugir do coordenador, não? Não, ainda não. Na época do Neymar, você ainda não fazia essa função, né? Mas tem histórias dele, você sabe, conhece? Olha, o Neymar tinha algumas exceções que eram liberadas para ele, claro, mas nada que fugisse ao regimento interno e à postura que ele tinha que ter como atleta. Nunca deu nenhum problema, não. Eu fico imaginando, rapaz, você colocar um Edmundo, um Romário no meio desses caras. Renato Gaúcho. Aí eu tenho dó da época de quem era supervisor. Mas eu brinco muito aqui, o Renato Gaúcho, hoje ele paga com a Carol Portalupe tudo que ele fez antigamente. Ele tá pagando os pecados hoje com a filha dele. Mas aqui, Diogo, a gente pode colocar aqui coisas que já aconteceram no Uberlândia que nós aqui já flagramos. Por exemplo, o Uberlândia ia disputar um jogo do Campeonato Mineiro, estava hospedado no hotel, concentrado no hotel, com todo o controle de alimentação, enfim, né, que rege o futebol. E a gente flagrou alguns jogadores que atravessaram a avenida, foram num posto de conveniência e foram comer coxinha, pastel frito, isso antes do jogo. E esse flag é tão verdadeiro, porque eu trabalhava nesse posto. Eu vi. Você viu, né? Você foi testemunha. Eu vi. Então não é mentira, não tem como os caras negar. É verdade. Imediatamente quando aconteceu, o Edson pegou, mandou aquilo pra mim e falou: Edson, isso não pode, velho. Acontece demais, cara. Acontece demais aqui. Hoje existem os controles até feitos pela nutricionista, que sabe os momentos, né, mediante o cardápio da refeição, sempre antes do jogo, tem que ter muito cuidado do que se vai colocar, enfim, um controle maior. Mas sempre depois do jogo, libera um pouquinho, algumas refeições, algum tipo de comida um pouquinho mais atrativa para eles também, para que eles tenham, não fiquem tão restritos, né? Uma compensação, né? Uma compensação, sim. Ô, Diogo, e o jogo... Essa situação que o Léo falou... Mas coxinha no posto, não. Essa situação que o Léo falou foi mais ou menos umas 2 horas, cara, antes do jogo pelo Campeonato Mineiro contra o América. Aí é sacanagem. Aí é um jogo importante desse. Jogo importante, pô. Eles foram acumular carboidrato. Eu acho que não tinha macarrão no hotel. Deve ser isso. Já foram acumular carboidrato e a proteína na coxinha. Diogo, domingo de manhã, 11 horas. Complicou essa logística para vocês? Apertou um pouquinho? É difícil porque envolve, vamos falar de alimentação de novo, né? Você tem que tomar o café da manhã 7h30 da manhã, e é um café da manhã diferente, né? É um macarrão. Você tem frango, você tem as proteínas ali que são importantes para acumular energia para eles, né? E os organismos são diferentes, né? Cada pessoa é de uma forma, por mais que sejam todos atletas, né?
a aceitação é diferente. Então a nutricionista tem que rebolar. E hoje, é claro, você tem a alimentação e você contrabalanceia com os suplementos, né? Hoje a suplementação é fator primordial, assim, para o desempenho deles, né? E até para a parte alimentar deles. Então, mesmo assim, o jogo das 11 é complicado nesse sentido, né? E quando... De sono e alimentação, né? E quando o Santos manda o jogo no Pacaembu, ele já dorme em São Paulo, nesse caso? Sim, em geral sim. Nós fizemos esse ano só, por enquanto, uma partida que foi em São Paulo, logo que nós retornamos, né? No Campeonato Paulista. Que a gente ia jogar com o Corinthians, e nós fomos até a Arena Corinthians, com o Novo Horizontino, e nós fomos para a Arena Corinthians, né? E nós fizemos a saída no dia aqui, nos alimentamos no almoço num hotel em São Paulo, próximo à Arena, e de lá fomos para a Arena, né? Mas como era um jogo às 16 horas, foi tranquilo, né? Deu para fazer esse processo. Num jogo às 11 da manhã não é possível, né? Então tem que ir um dia antes mesmo. Mas o ano passado todo, em 2018 também, a gente sempre, quando jogou no Pacaembu, fomos um dia antes. Vai à noite, né? No dia antes da noite, descansa, e no outro dia faz a alimentação e vai para o estádio, né? Ô, Diogo, se você consegue enxergar alguma possibilidade de, no Brasil, quando o time joga em casa, não haver concentração? Você acha que é possível agora ou isso é distante pra gente ainda? Não, é possível, sim. É possível, claro. Se a gente pegar hoje, por exemplo, eu já venho de 3 técnicos aí que tem essa prática aqui quando joga em casa. Tem um horário de apresentação cedo no dia do jogo e todos se apresentam para concentração no dia do jogo, a não ser que seja o jogo às 11 da manhã. Então aí vem um dia antes mesmo. Mas em geral já é o 3º ano que a gente está com essa prática para se apresentar no dia do jogo aqui. E tem que ter Até porque Santos é uma cidade pequena, né? Então todos se conhecem. O nível de profissionalismo do elenco é muito grande, então todos se cobram. Então, e hoje ainda mais com os cuidados por conta do Covid, né? Então tem uma responsabilidade muito grande e a gente tem cumprido bem isso, né? E o jogador precisa entender também, né, Diogo, que é pro bem dele, né? Exato. Ele ser profissional é pro bem dele, não é só pro bem do clube, né? Exato. E a gente deixa livre também, né? Tem alguns atletas que, por exemplo, têm filhos pequenos ou recém-nascidos que às vezes já pedem para vir um dia antes, porque às vezes ficar em casa com a criança menor não tem o descanso que deveria ter, né? Então pede para vir, então eles vêm, descansam. Alguns atletas fazem isso, né? Olha, Santos é pequena, mas tem litoral, tem praia e tem uma das melhores cervejaria artesanal do país, a Febril, é sensacional. É boa. É legal, é bonito lá, viu? Pois é. Diogo, com relação às viagens hoje, a gente sabe o quanto que está difícil a questão do Covid e atrapalhar todo mundo de todas as formas, né? Mas o futebol com deslocamento ainda mais, porque hoje você está em Santos, amanhã você tem que estar em Fortaleza, no domingo você tem que voltar para São Paulo, depois viajar para Porto Alegre, enfim. Exato. E as companhias aéreas, como é que tem tido isso? Vocês conseguiram alinhar isso para voos comerciais? Ou o modo de voo fretado ainda é uma melhor opção, apesar do custo ser mais alto? O voo fretado, sem dúvida, é a melhor opção, apesar de as companhias oferecerem um custo um pouco menor, um desconto, né, por conta da diminuição de voos que as companhias estão tendo, né, mas o custo ainda é alto. Mas, sem dúvida, para todos os clubes, o ideal é, se todos tivessem condição financeira para isso, fretar todos os voos, né. A linha comercial é muito difícil hoje. Nós já pegamos 3 voos comerciais aí, e nas 3 oportunidades eu tive mudança de horário de voo. Caraca. Isso atrapalha demais. Atrapalha muito, muito. Então, assim, as companhias elas disponibilizam um horário para eu programar antes, né? Eu recebo, eu escolho o voo, só que se aquele voo ele não tem a contemplação total dos lugares, a companhia cancela o voo e reloca você para um outro voo. Em média, a delegação de quantos componentes para uma viagem, um jogo nacional? Você
tem em média aí 45 pessoas envolvidas, 46. Mas dentro do estádio hoje, pelas competições da CBF, você pode ingressar com 42 pessoas com a delegação, né? Não, eu perguntei a nível de questão de viagens, que a reserva que você faz da companhia aérea não está ali, dá uns 30% da acomodação de voo, mais ou menos? Ah, por aí, exato. E você tem que antecipar isso, porque você tem que já fazer o pagamento e tudo mais, e já marcar os assentos, né? Não pode demorar a chegar muito próximo, né? Porque senão, existe também esse detalhe, né? Você tem que... O segredo de marcar os assentos para todos. Para que não misture, né? Junto com a convivência. Tentar mais compacto possível. Porque em geral eles gostam de janela ou corredor, né? Até tem os atletas, por exemplo, você pega goleiro, você pega zagueiros que são mais altos, você tem que priorizar eles na saída de emergência, né? Aí você pega diretores, gerentes, que você tem que pôr lá na frente, nos assentos confortos, e casar ali quem pode ficar próximo de quem, onde é melhor. Então tudo isso tem que estar na nossa cabeça. Ô Diogo, você respira? Você tem alguém para te ajudar a respirar? Como é que é isso, velho? Olha, hoje aqui no Santos eu trabalho com um gerente de futebol, que hoje atua, né? E na função aqui, eu tenho a secretaria, que tem duas pessoas que me auxiliam, mas na função em si sou eu mesmo. Você já viajou para jogos de altitude? Já. E eu queria saber como é que é lá. A gente sente mesmo lá a altitude? Sente. Eu fiz a viagem para jogar em Cusco, lá no Peru, né? Na verdade, a gente ficou 5 dias lá. Primeiro a gente foi para Lima. Ficou o tempo máximo que poderia ficar em Lima, né? E um dia antes do jogo a gente foi para Cusco. Mas mesmo assim eu senti no dia seguinte, depois do jogo, um pouquinho, né? A diferença... Mas alguns atletas sentem mais, né? Principalmente na hora do jogo ou pós-jogo. A diferença é que para você não tem antidoping, né? Então você pode tomar um chá de coca. Ah, podia, eu experimentei, lógico. Talvez que a dor de cabeça passava um pouco. Mas você tem que ter cuidado, até porque os hotéis é muito comum, né? Eles deixarem o chá ali, a fácil acesso. Né? E tem as papolas, que são servidas como um aperitivo. E você tem que policiar os atletas ao máximo ali para que não tenham contato, né? Diogo, quando ocorreu aquela tragédia com a Chapecoense, houveram muitas críticas em relação aos voos que eram, aos tratamentos que eram feitos para países da América do Sul, né? Uhum. Mudou alguma coisa de lá para cá? Olha, os clubes têm tido muito cuidado em pesquisar o perfil da empresa que está contratando, né? Então, tem que se teve esse cuidado muito maior depois disso, né? Uhum. Então, você tem que pegar referências da empresa, quantidade de voos, para quem já fez, como fez, conhecer a empresa localmente. Então, esses cuidados foram bem policiados, né, depois dessa tragédia. Diogo, você falou de rouparia. Como é que é essa questão? Aí é uma curiosidade muito pessoal minha, por exemplo. Você está viajando para Libertadores lá no Peru, na volta você vem para Fortaleza ou vai para, sei lá... Uma viagem dupla. Para o sul do país. Como é que é isso? Você já sai com muita coisa mesmo de bagagem? Ou como é que é isso? A questão de organizar isso para a volta, para poder estar disponível para o próximo jogo? Como é que é isso? Então, na verdade, aí você organiza material para 2 jogos, né? E aí você leva já o seu material de jogo, primeiro, segundo, terceiro uniforme. Você já programa o seu elenco ali para levar o material do seu elenco, mesmo os que às vezes você vai chamar se for necessário, né? Às vezes você leva, em vez de levar 23 atletas, você leva 25, no caso de alguma punição, de alguma lesão. E você já leva o material desses atletas todos nas suas 3 opções de uniforme, para que qualquer eventualidade você está preparado com esses uniformes, né? E no trânsito você já, entre uma viagem e outra, você já põe para lavar esses uniformes, já deixa todos limpos e aptos,
depois do primeiro jogo, para que você viaje para o próximo jogo já com tudo limpo, organizado. Né? Já teve caso de jogador que trocou a camisa, você tem que falar para ele, vai lá, volta, porque senão do jogo que vem você tá sem camisa porque a gente não trouxe outra? Não, ainda não. ainda não. E o que pode acontecer... Em tese, assim, como se não são jogos da Libertadores, não são jogos do Brasileiro ou Copa do Brasil, hoje você tem uma facilidade maior de adiantar essa publicação de uniforme que você vai usar. Então, você já analisa se com outro time que você vai jogar, você corre o risco de uma eventualidade você ter que usar o uniforme de novo, né? Então, você já consegue prever se vai poder pedir para o atleta de volta a camisa ou não. Né? Você já consegue organizar isso antes de ir, né, Diogo? Não é chegar no estádio, o árbitro ir no vestiário e falar, você vai de quê? Vou de branco. Aí o outro time, mas vou de vermelho. Não, você já vai isso meio que programado, é isso? Já. Antigamente tinha muito isso. Inclusive, até de tentar desestruturar o outro time, de jogar com um uniforme que não gosta, ou que não pode, ou que dá polêmica. Então também tinha essa questão, né? Mas hoje já existe as comissões de arbitragem que já organizam isso, né? Até para facilitar para as equipes não viajarem com tanto peso. Mas eu, como na minha forma de pensar e de trabalhar, eu sempre, mesmo com o uniforme determinado, eu levo o outro uniforme. Para não correr nenhum risco, né? Para não correr nenhum risco. Eu não lembro bem que time que foi, rapaz, né, nos anos 90. Eu não lembro bem, realmente eu não lembro. Já aconteceu do time jogar, o uniforme não chegar e o time pegar o uniforme emprestado do outro time. Não, na própria Libertadores há pouco tempo teve um time que jogou com o uniforme da seleção da Argentina. Foi. O Atlético Tucumã, se eu não me engano. Foi. O voo deles atrasou porque, na verdade, eles foram chegar próximo do horário do jogo no dia. O busão parecia o Fórmula 1. Eles não tiveram tempo e o material não estava disponível ali ainda. Então tiveram que pegar o material da seleção argentina. Tanto é que no ano seguinte a Conmebol mudou o regulamento de tempo de chegada nas cidades, né, que você tem que jogar com altitude, é um prazo, sem altitude é outro, né? Justamente por conta desse acontecimento, né? E por sorte os uniformes eram semelhantes, né? Também do Tucumã e da seleção da Argentina. Exatamente. A Conmebol, as reuniões de jogos, né? Sempre no dia do jogo, você faz uma reunião com todos os envolvidos, né? E ali, se o time levar exatamente o uniforme só como o uniforme está determinado, você pode ser surpreendido. Ô Diogo, com relação à arbitragem, é feito um trabalho tipo do início do campeonato com árbitros para participar, para levar para palestra dos atletas, orientação, alguma coisa nesse sentido? Sim, exatamente. As confederações sempre disponibilizam se tem alguma mudança mais drástica ou se tem alguma mudança de regra mais específica, eles entram em contato e agendam para que a gente possa recebê-los e eles esclarecerem as mudanças e orientarem os atletas de comissão técnica. Até falando... Esse ano, depois do retorno, desculpe, nós tivemos, por exemplo, no Campeonato Paulista, com as alterações das regras aí pela FIFA, só que a palestra teve que ser feita por vídeo e espalhar para os atletas de comissão através dos grupos nossos de WhatsApp para que eles assistissem e vissem o que foi determinado e que vale como regulamento. Até a gente estava falando questão dos uniformes, né? Acontece que às vezes algum jogador de um campeonato para outro usa numeração diferente, né? E tem que tomar esse cuidado também. Sim. Em geral acontece isso de brasileiro para Conmebol, Libertadores, né? Ou Sul-Americana, porque você tem uma quantidade de atletas ali, né? Que você pode escrever e aí é uma sequência de números, né? Você tem que colocar ali o atleta no número que você quer colocar, mas os atletas, por exemplo, que são um número acima de 30, você já tem que readequar para poder jogar na Conmebol, né? Hoje, agora com a mudança, você pode colocar 40 atletas, né? Eles deixaram você colocar 40 atletas para reiniciar a fase de grupos agora. Dentro do departamento de futebol, Diogo, como é que é a questão de você fazer a organização
de uma partida, desde o início até o final? Você começa a sua trajetória de manhã, conta um pouquinho, assim, de forma resumida, de como é que é o seu dia a dia. Você acorda cedo, já começa... Dia do jogo. Dia do jogo, exato. Dia do jogo, em geral, a gente já chega cedo. Hoje, eu tenho que já pedir para o departamento médico, por exemplo, estou falando de jogo do Campeonato Brasileiro, né? Certo. Existem os questionários epidemiológicos, que aí o departamento médico tem que fazer dentro do sistema da CBF. Ele fazendo, aí ele me libera para que eu possa fazer a minha pré-escala de jogo dentro do sistema da CBF. E ali já começa o meu dia, eu faço a pré-escala de jogo mediante a convocação e a relação de titulares e reservas passado pela comissão técnica. Faço todo esse documento, imprimo esse documento, separo, depois desse documento impresso, todo o documento físico de cada atleta, que no caso do Campeonato Brasileiro, ou Campeonato Paulista ou Copa do Brasil, eu posso usar a carteirinha de Federação Paulista, né, que identifica eles, numa sequência, por número de camisas, né, dentro eu uso um caderno, né, e aí desde o número do goleiro, que vem na sequência o número de camisa, o número 3, o número 4, até o final dos titulares, são os 11 titulares, depois os reservas no mesmo raciocínio, né? Goleiro e os de linha na sequência de camisa. Separo documentação de comissão técnica que vai atuar naquele jogo e separo esse material para que eu leve para o estádio. Quando nós tínhamos público, existia também a questão de distribuição de ingressos para a comissão técnica, para atleta, para os seus convidados, e a gente fica aqui à disposição para acompanhar os horários de refeição, vou lá conferir se está no horário, se todos estão indo fazer a alimentação, o horário de preleção, que a comissão técnica pede. Então eu fico acompanhando todos os horários que estão no instrutivo, se as rotinas estão sendo respeitadas. Acompanho a saída da rouparia para o estádio, para ver se está tudo certo, se está faltando alguma coisa. Acompanho quando eles chegam lá no estádio, para saber se eles conseguiram organizar tudo a tempo nos armários, se está faltando alguma coisa, se está tudo certo. E isso também vale para os massagistas, né, que montam toda a estrutura para que quando os atletas cheguem, para ir para as macas, para fazer as ataduras, que hoje é muito importante, né? A gente usa as ataduras da Coban para os tornozelos e pés dos atletas, que todos jogam com isso, né? E isso é um trabalho dos massagistas, né? Então tem que estar tudo pronto, tudo arrumado, material de massagem também, para que quando a gente chegue, os atletas já possam fazer as rotinas deles e se preparar para o aquecimento do jogo, né? E em seguida, quando volta do aquecimento, se arrumar para o jogo, né? Você consegue acompanhar uma partida ou não? Você ainda está focado no trabalho? Quando eu chego no vestiário, eu olho tudo, audito tudo, disso tudo que eu falei para vocês, espero vir o árbitro, quarto árbitro, o delegado da partida, para entregar a documentação e ele conferir, né? E se eu tenho alguma alteração de última hora, ele confere também a questão dos uniformes, as cores. Depois que ele confere tudo, está tudo ok, os atletas vão para o aquecimento, eu acompanho o aquecimento em campo, olho um pouco, vejo uma coisa muito importante, que é o tempo, né? A gente tem todo o que se chama hoje o countdown, que você tem em cada horário de jogo um horário diferente para respeitar, né? E se você desrespeita ou se seu time entra atrasado, você toma multa, né? Então, depois dessa rotina toda, quando todos vão pro campo de jogo, aí eu consigo sair e ir pro camarote ou arquibancada acompanhar o jogo. Os jogadores... Tomar uma água, respirar. Os jogadores ainda têm superstição com números? Camisa? Tem alguns que têm o seu número fixo e que preferem continuar com o seu número. A não ser que sejam aqueles que têm essa situação da Conmebol, que tem que mudar a numeração, mas a gente chama, conversa, olha, a gente tem esses números disponíveis, qual que você vai ter que trocar o número, não tem outro jeito. E aí eles escolhem outro número, sem assim, maior estresse, né? Duas perguntinhas que fogem um pouquinho da sua função, Diogo, mas claro. que a gente está sempre...
Edson, só para gente poder encerrar por causa do horário, então fecha com essas duas suas, então, beleza? Tá, beleza. Passou muito rápido. Primeiro, Muito. primeiro, o São Paulo era chato mesmo, igual todo mundo fala. Olha, o Sampaoli, ele é um personagem. Mas ele tem um nível de exigência, assim, de trabalho muito alto, né? Para todas as funções. Então, eu falo que no ano de 2019, eu cresci muito profissionalmente por conta da postura dele, né? Da maneira de trabalho dele e da comissão dele. Porque eles trouxeram algumas visões, assim, para a minha função, alguns detalhes que, às vezes, não eram tão detalhados, ter tanto foco de atenção, né? Então, você trabalhar com uma comissão estrangeira, para mim, foi muito enriquecedor. Uhum. E ele é um cara que é viciadíssimo no trabalho. Ele chegava aqui no CT às 6 da manhã e só ia embora de noite. E ele queria todos junto com ele. No mesmo horário, e se chegasse depois, ele já brigava. Não, só deixando claro que o chato, no bom sentido, exigente, né? O chato, porque o cara que é chato é o cara que quer vencer, o cara é o exigente, né? Ele não gosta de perder nem no jogo de bola de gude. Não, mas é o correto, né? E outra coisa, jogo sem público tá incomodando? Porque é muito chato. É muito Aí é chato no sentido real da palavra. Chato, né? É muito chato, é muito estranho. É muito estranho. Mas a gente espera que dentro, né, da possibilidade, da normalidade, enfim, quando houverem as vacinas, para que as torcidas voltem, né? A torcida é tão importante que a gente sente falta deles xingando lá, né? Xinga mais. Isso mesmo. Precisa xingar, né? Que faz diferença. Faz diferença. Hoje tudo bem, a gente os times vêm jogar na Vila, enfim, é um clima diferente, mas sem a torcida você fica quase num campo neutro, né? A atmosfera muda, né, Diogo? A atmosfera é outra. Né? E aqui... Você faz jogos em campos neutros, né, hoje. Né? Então, é muito hoje de um time com outro mesmo. A torcida faz a diferença, né? E o pessoal aqui de Uberlândia reclama que o Juca Ribeiro não é mais estádio. A Vila Belmiro, ela é muito parecida com o que era o Juca Ribeiro, sabe? Assim, é um estádio dentro da cidade, pequenininho. Eu falo assim, ele é um quarteirão de Santos, é vertical, né, as arquibancadas. É bem legal o estádio. É diferente, é um clima diferente. Para os próximos anos aí, vamos ver se vão ter o retrofit que eles falam, né? Mas tentar manter o mais fiel possível ainda, né? O jeito da Vila Belmiro, né? Que é diferente. Sensacional. Diogo, nosso tempo acabou, infelizmente. Foi uma hora que passou muito rápido. Cara. A gente nem sentiu aqui. Tem muita coisa para falar. É muito bom. Não, bacana demais a gente ter um pouquinho dessa experiência, né? Entrar um pouco nesse mundo que a gente está acompanhar o futebol do lado da imprensa, do lado da cobertura esportiva, da informação, daquilo que está acontecendo no momento. Mas o bastidor também é muito importante no futebol. É o que faz o futebol acontecer. E por isso é muito bacana conversar contigo. Quem sabe numa próxima a gente pode expandir um pouco mais, se topar participar com a gente mais uma vez no futuro. Claro, fiquei muito feliz, muito gratificante poder falar com todos vocês, com os espectadores aí, um pouquinho sobre o que eu amo muito fazer, que é essa parte logística e trabalhar com futebol. E, sem dúvida, fica aí à disposição para quando a gente puder fazer outra rodada aí e falar de outras coisas. Com certeza. E você pode ter certeza que amanhã muitos de nós aqui no Resenha, todos vão estar torcendo para o Santos contra o Atlético e muitos da cidade de Uberlândia também, porque aqui em Uberlândia tem alguns torcedores do Atlético, claro, tem alguns perdidos no mundo, mas como é time do interior e é sempre muito prejudicado em função de Atlético e Cruzeiro, é sempre torcendo para o Uberlândia e para quem joga contra Atlético e Cruzeiro. Então tá bom. Agradeço a torcida, agradeço muito a oportunidade para você, Léo, para você, Wellington, para você, Evandro. Gostei muito, fiquei muito feliz. Espero que vocês continuem me acompanhando lá na minha página lá, no meu Insta, que vai ter muita coisa nova ainda aí. Acho muito legal o diário de bordo, cara. Acho muito massa aquilo que você faz lá. Parabéns. Muito obrigado, viu? Show de bola. Abraço a você, leva nosso abraço à assessoria de imprensa, ajudou muito nessa intermediação e possibilitar que isso acontecesse hoje. Perfeito, eu que agradeço, meu amigo.
Forte abraço a você, sucesso. A gente vai para o intervalo, na volta, muito do Verdão, que chapa única, definido hoje, apenas Rênio Carlos, candidato da oposição à presidência do Uberlândia. A eleição acontece dia 26, mas a gente fala disso já no próximo bloco. Já a gente volta, não saia daí.